E ele está sendo radical e vai se radicalizar mais contra nós. É uma guerra contra o povo. Radicaliza, aumenta, corta gasto e aumenta imposto e arrecada e tira as benesses para os capitalistas, etc. Mais ou menos. Vai cortando tudo isso. Não dá conta da carga financeira. A carga financeira é maior. E, portanto, o endividamento é maior. E, portanto, a renegociação e a amortização das dívidas cresce na LOA de 2015. Que eu acho que não tem nem o dado divulgado ainda. Não saiu ainda. Pelo menos lá no Banco Central busquei. E vão retomar a CPMS e vão fazer um conjunto de operações, todas elas destinadas a isso. E não é mais o maldoso FHC que está fazendo, é a presidente Dilma. Então nós temos que acordar. O que está acontecendo? Acordem. Esse é o ponto. Tu diz, opa, tem uma regularidade aqui que começou em 94, com uma estratégia que era de endividar o Estado. Em 1994, digo sempre para os meus alunos, e repito onde eu vou, a dívida interna era de 62, 64 bilhões em junho de 1994. Começo do Plano Real. Presidente Itamar Franco. Nós poderíamos pagar, Luiz, eu e tu. 64 bi? Troco, pagamos. Nem vou te implicar, eu pago. Agora, 3 trilhões, como é que se produziu de 64 bi para 3 trilhões? Esse superendividamento do Estado. O que significa, para honrar essa dívida? Ajuste fiscal eterno. E ajuste fiscal dá conta? Não. Paga parte renegocia, multiplica e novos empréstimos. E isso faz o quê? Cria um sistema de escravização cujo objetivo não é o colapso de vocês. Não é matá-los. Não é matá-los. É deixá-los vocês de joelho, trabalhando para esse amo insaciável, que é o sistema de dívida. E vai continuar trabalhando. E o país vai continuar produzindo riqueza? Muita riqueza. E essa riqueza fica conosco? Não. Vaza por distintas artérias para os amos do sistema que ficam em escala nacional e muito bem localizados, uma costela deles, na Avenida Paulista. A burguesia industrial brasileira, a burguesia comercial, a burguesia agrária, as multinacionais e os banqueiros nacionais e estrangeiros. Então, esse é o tema. A dívida, portanto, se transforma num sistema de dominação. Vou concluir. Se transforma num sistema de dominação. Não é, portanto, uma crise fiscal, não tem. Segunda ilusão, antes de eu concluir com o sistema de dominação, queria dizer assim, qual era a propaganda há pouco tempo atrás? Foi durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi durante o mandato do presidente Lula, e foi assim no primeiro mandato da presidente Dilma. Qual era o argumento dos economistas? A dívida brasileira representa 53% do PIB. E depois a dívida brasileira baixou para 47% do PIB. Veja como melhoramos. Eu ficava estarrecido, eu fiquei rouco de tanto gritar contra isso. Qual era o problema? Dívida, meu chapa. Não se paga com PIB, pô. Sindicalista que tem 2 neurônios, esquece o PIB. Dívida se paga com dólar, a dívida externa, em primeiro lugar. E a dívida interna se paga com o superávit fiscal. E a taxa de juros, está ali. A taxa de juros nós somos dos últimos, desde 94, nós foi 7-1 no sistema mundial direto. Nós lá em cima, às vezes pedimos para a Turquia, às vezes pedimos para a Rússia, mas a média, o Brasil é um pau no sistema mundial, a maior taxa de juros no mundo. A taxa de juros dos Estados Unidos é negativa, na Europa caiu tudo, e nós aqui com uma taxa de juros elevadíssima. Não tem nada a ver com ciência, tem a ver com interesse de classe. Só analfabeto de pai, mãe, quarteirão para pensar que não pode baixar a taxa de juros. Isso é de uma ignorância atroz. Quando dito por um banqueiro, eu entendo, é o interesse dele. Quando dito por um professor universitário, dependendo de quem é a ignorância própria de um professor universitário. Quando dito por um sindicalista, é fatal, porque o bicho é tão ignorante que ele não sabe que ali ele está beijando a morte. Ele está cavando o próprio túnel, o túmulo. Percebe como é que é? Então, quer dizer assim, esqueçam esse maldito PIB, exatamente. Ah, mas agora, durante o governo do presidente Lula, a relação com o PIB, que chegou a 57, agora baixou para 47, sim, mas o PIB cresceu. E se o PIB cresceu, já é aritmética simples. O PIB cresceu, então agora está deslocando mais dinheiro, pode o percentual diminuir e pode estar pagando mais. É claro, mas muito sindicalista comia isso, como se fosse sopinha, mingau.
Idiota completo, burros completos. Eu sei, eu estou falando assim, porque eu sei que aqui não tem nenhum desses. Esse é o ponto. Então, gente, tem que cortar isso. Quer dizer assim, chegamos a um sistema que produz ideologia o tempo inteiro. O ajuste é fiscal, a dívida não é problema, o percentual melhorou, e etc. Um monte de questões, todos os dias isso. Quando, na verdade, a dívida se transformou num gigantesco sistema de dominação. Eu diria, o centro nervoso do sistema de dominação. Com isso quero concluir, Josué. O sistema nervoso. Por isso que a resistência dos trabalhadores agora, ela é muito importante, inclusive quando ela está limitada só a reivindicar os salários. Aqui 2 aspectos e concluo com isso. Primeiro, as greves dos trabalhadores, as resistências, é muito importante, não só porque parcelar salário é efetivamente algo que ninguém pode aceitar. Mas veja, aqueles que são os otimistas aqui no Brasil, que lembraram, por exemplo, como na Grécia houve redução nominal de salários, em Portugal houve redução nominal de salário. E o pessoal dizia, isso é lá, aqui não vai acontecer. Aqui no Rio Grande Amado já tem parcelamento do salário. O Rio Grande Amado é a vanguarda do país. O Sartori, esse estadista gigantesco, visionário. Por quê? Porque ele saca o que está em questão, ele diz, vamos, num estado que já estava estruturalmente liquidado, ele diz, bom, agora eu sou a vanguarda disso, eu vou colocar a casa em ordem. Veja, ele está na linha, doa quem doer, da presidente Dilma, que diz o seguinte, ajuste lá em cima, e os governadores dizem, ajuste embaixo, e os prefeitos vão dizer, ajuste no município, claro. Entendeu? E vocês também, Chimitão, ajuste nas finanças pessoais. Acabou a moleza. Eu quero dizer o seguinte, esse sistema, ele parece um sistema intocável, um sistema que tem algo de sagrado, um sistema que parece que se nós tocarmos nesse núcleo nervoso, a vida se desfaz. Parece, tudo indica, nós fomos educados no estranho hábito de respeitar o tema da dívida, como se estivessem falando da Virgem Maria, das nossas próprias mães. Não é isso. Esse tema condensa o sistema de corrupção do Estado brasileiro. Ele comanda a corrupção brasileira. Comanda. Vocês estão se divertindo com essas pequenas penas dadas aos proprietários das empreiteiras? É nada para mim. Não representa nada. Enquanto não tocarmos no centro nervoso do sistema, que é o sistema bancário e o sistema de dívida, não começamos a fazer política. Tirar o caráter sagrado do sistema da dívida é uma operação relativamente complexa e absolutamente necessária. Vou recordar com isso os textos de Marx sobre a Comuna de Paris. Uma das limitações clássicas da Comuna de Paris é que os trabalhadores fizeram tudo, tomaram o poder, armaram o povo, etc. Só pararam diante do Banco da França. No momento de maior rebeldia dos trabalhadores, os trabalhadores armados até os dentes, organizados na Comuna de Paris. Imagine vocês numa comuna do Rio Grande Amado. O Sartori já preso, o latifúndio já expropriado, vocês já discutindo aqui a independência do Brasil. Quer dizer, nesse contexto, vocês chegariam na frente do Banco Santander e ajoelhariam. Então a gente pergunta, como pode aqueles que armaram o povo, prenderam o Sartori, expropriaram o latifúndio, fizeram já uma república independente que vai liberar o resto do Brasil, ajoelhar na frente do Santander? É isso que ocorre com o caráter sagrado do sistema da dívida. Enquanto nós não rompermos isso, não tem como começar a fazer política, criar um novo radicalismo, tocar, chamar para o combate milhões de jovens e trabalhadores, etc., que se sentem um pouco abandonados nisso.
Mas eu não diria que é abandono, é próprio desse período de transição em que tudo aquilo que fizemos já não basta, que o novo não nasceu, mas que a chapa esquentou para nós fazermos o novo. Muito obrigado.